respeito de prótese sobre implante. Você que já trabalha com essa especialidade, você que não trabalha e deseja implementar essa prática clínica no consultório, você que tem ainda algumas dúvidas em relação a essa especialidade, você que já trabalha, você sempre está buscando aprender mais coisas. Esse daqui eu tenho certeza que é o lugar certo. O lugar certo para você ver o que mais atual está acontecendo com a implantodontia, com a prótese sobre implante, e aí você vai, tenho certeza que essas lives, essas séries de lives que eu venho fazendo todas as terças-feiras, elas acabam ajudando você, dentista, que vem me acompanhando, a implementar de uma forma bem acelerada essa prática clínica no consultório. Então seja muito bem-vindo aqui a mais uma live, seja muito bem-vindo mesmo. Para mim é sempre um prazer estar aqui, poder mostrar tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia clínico e aí o que vem funcionando realmente no meu dia a dia clínico em relação aos nossos pacientes. Minha principal especialidade é a implantodontia, eu trabalho muito aí, principalmente relacionado à prótese sobre implante. Então, toda hora eu estava aqui, né, já atendendo algum paciente, acabei de instalar um protocolo e uma overdenture em um paciente agora e vim aqui para estar mostrando para você que, de fato, como que deve realizar um planejamento da prótese, da prótese sobre implante. Tanto prótese, né, acabei de falar aí da prótese protocolo, você que me acompanha, a gente já está fazendo essas séries de lives, porque nós temos a semana onde eu vou mostrar uma imersão de prótese sobre implante para você realmente dominar essa imersão. Ela vai acontecer em breve, então eu vou colocar para você aqui as datas dessa imersão. Então você que já não me acompanha, deve me acompanhar, já faça a inscrição no nosso canal do YouTube, você deve nos seguir no Instagram, porque diariamente a gente vem postando conteúdo de valor que vai acelerar o seu processo de implementação da prótese sobre implante no consultório. E se você já implementa, tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a realmente ter mais segurança nessa prática clínica. Então, eu quero saber aqui de você, e quem já está me acompanhando aí já há algum tempo, coloca aí no chat de onde que você é, coloca aqui para a gente saber. Então, a prótese sobre implante, eu tenho certeza que mudou a minha vida e a possibilidade agora, por meio do online também, de você estar implementando ou ter uma mudança significativa de vida, alavancar de fato a sua carreira com essa especialidade. Porque muitos pacientes vêm nos procurando de forma constante para trocar aquela prótese móvel por uma prótese fixa em implante. Eu pergunto para você, dentista, você já tem segurança para estar fazendo esse tipo de especialidade no consultório? Ou você já implementa esse tipo de especialidade no consultório? Você tem aí a previsibilidade do resultado final da sua prótese? Você tem segurança de fato desde o início ali do procedimento para realizar o trabalho de prótese sobre implante? E eu vou mostrar hoje aqui como ter aí o planejamento, como realizar o planejamento de prótese sobre implante, qual o conhecimento que você deve ter para ter ali um planejamento preciso, onde você vai saber chegar do ponto A até o ponto B, para você entender qual que é o real resultado que você tem ali, já trabalhando de uma forma previsível. Porque você sabe instalar os implantes, você faz o planejamento da instalação dos implantes, e aí depois de instalados os implantes, qual é o próximo passo que a gente vai ter que seguir desde do processo de moldagem, vamos dizer assim, a reabertura que a gente já vem falando, até a instalação da prótese final. Qual é o passo a passo que eu devo seguir para eu ter aqui uma previsibilidade de sair do ponto A e chegar no ponto B de uma forma segura? E é isso que eu quero falar aqui para você. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Pablo Santos, eu sou doutor em implantodontia, sou especialista em implantodontia, já formei mais de 200 alunos, né, mais de 150 alunos no presencial, mais de 150 também no online. A gente já tem um projeto online, a gente já tem alguns alunos espalhados pelo Brasil, onde realmente estão implementando, estão ajudando pacientes a devolver ali o sorriso desses pacientes. Então, estão realizando sonhos, né? Existem vários dentistas, realmente, reabilitadores,
Quando eu falo reabilitadores, principalmente relacionados à prótese sobre implante, que é o nosso foco aqui, devolvendo o sorriso ali de muitos pacientes, onde pacientes que chegam no nosso consultório com aquela prótese móvel, uma PPR ou uma prótese total removível, principalmente na região inferior, onde a prótese está ali, o paciente tem dificuldade na retentividade dessa prótese, e aí você está fazendo a devolução da autoestima desse paciente, do desejo dele se alimentar, alimentos mais resistentes, porque muito paciente vai e fala assim, meu Deus do céu, quanto que eu vou conseguir me alimentar com um torresmo, quando eu vou comer um torresmo ali, e aí são muitos pacientes que acabam se queixando disso, e aí quando a gente trabalha com esse tipo de especialidade, a gente realmente devolve essa vontade do paciente ali, devolve a possibilidade, na verdade, do paciente ter uma alimentação de acordo com aquilo que ele deseja. Então é bem bacana isso, então já tenho uma grande experiência nessa área, mais de 10 anos eu venho lecionando na parte presencial e agora já são aproximadamente 2 anos que a gente tem o nosso projeto do online, onde a gente já impactou muitos dentistas e eu tenho certeza que o momento é também de impactar a sua vida. E aí você vai me perguntar assim, olha, como que eu vou conseguir fazer o planejamento de forma segura dos meus casos de prótese sobre implante? Como que a gente pode fazer isso? Então, a primeira coisa que você deve fazer é se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, aqui está o nosso canal do YouTube, você deve colocar lá no YouTube Professor Pablo Santos e se inscrever no canal. E aí você vai acompanhar os conteúdos diários e principalmente as nossas aulas que são colocadas no YouTube toda semana, semanalmente no YouTube, para você acompanhar esses conteúdos. Deve compartilhar, porque dentista conhece dentista, e hoje tem muitos profissionais que, a maioria, eu posso dizer que grande parte dos profissionais não entendem de prótese sobre implante. Eu quero que você venha fazer parte dessa porcentagem. Posso dizer que menos de 10%, até mais, menos de 5% de todos os dentistas não entendem de prótese sobre implante de forma segura. E aí, se você quiser fazer parte desse seleto grupo, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu vou mostrar toda a minha experiência, onde eu reabilito pacientes de forma diária mesmo, relacionada a essa especialidade. Então, tenho certeza que eu vou poder estar te ajudando. E também você deve me seguir no nosso perfil do Instagram, que é Professor Pablo Santos, onde também diariamente eu posto várias dicas lá bem bacanas que vão te levar aí no domínio da prótese sobre implante. Então esse é o primeiro passo que você deve seguir aí para realmente dominar essa especialidade. Deve nos seguir no nosso Instagram, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe esses canais para mais colegas aí, porque eu tenho certeza que a gente vai formar uma comunidade do bem, uma comunidade de reabilitadores na prótese sobre implante. E muitos pacientes, como eu falo, quando muitos pacientes vêm nos procurando, existem várias pesquisas, essa pesquisa é uma pesquisa recente, onde mostra que o edentolismo no Brasil vem crescendo e tem uma previsão de um crescimento ainda maior para 2040, só que o nível de consciência das pessoas que são deficientes assim, em relação a quantidade dentária vem aumentando, o nível de consciência. Quando eu falo assim, o nível de consciência, eles começam a falar assim, olha, eu estou sem dente, mas eu sei que existe uma coisa, um tratamento que vai resolver o meu problema. E ele já tem um nível de consciência do problema. Porque antes, tinha pacientes que falavam assim, doutor, eu uso uma dentadura, mas eu já estou acostumado com essa dentadura e eu não quero trocar essa dentadura, porque eu estou acostumado com ela, ela não me causa problema nenhum. Então, segundo o paciente, a dentadura não causa problema nenhum. E aí eu começo a perguntar para ele, mas essa dentadura não entra alimento? Aí ele vai falar assim, entra um pouquinho de alimento, ou seja, na cabeça dele não tem problema. Só que aí a gente começa a verificar, a sondar ali que já tem alguns problemas. Mas essa dentadura, ela é bem travada? Às vezes eu pego um alimento mais resistente, ela dá uma balançadinha, ou seja, você já começa a verificar que existem alguns problemas. Mas tem paciente que a dentadura é bem fixa, né? A prótese total é bem travada ali, mas, via de regra, o paciente tem um certo desconforto com esse tipo
de prótese, e aí o nível de consciência dele, desse desconforto, vem aumentando, e a busca, a procura para a substituição desse tipo de prótese, desse tipo de trabalho, vem aumentando cada vez mais, e tem muitos profissionais que não estão dando conta dos trabalhos para esse paciente. Eu mesmo aqui, eu me coloco como exemplo, né? A gente não dá conta, tem muitos pacientes que vêm nos procurando de forma constante para realizar as reabilitações, então hoje a gente tem uma equipe para isso, e mesmo assim a gente não está dando conta. Então, por isso que eu estou colocando aqui esse conteúdo para ajudar realmente essas pessoas a terem o sorriso de volta. E para isso você deve implementar, deve aprender de forma prática mesmo essa especialidade. Para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Então, isso daqui, essa pesquisa que eu estou colocando aqui é para você entender que a demanda de procura da prótese sobre implante vem cada vez aumentando. E eu pergunto assim, por que você ainda não está implementando essa prática clínica no consultório? Então, é uma forma de você alavancar a carreira. Ah, mas professor, eu gosto de uma outra especialidade, tudo bem? Tudo bem então, mas assim, professor, eu não sei ainda se eu devo trilhar essa especialidade. Se você deseja ser ali um percentual, ou seja, dos poucos dentistas que realmente dominam uma especialidade, com certeza você vai ter um reconhecimento profissional. Se você quer realmente ser reconhecido aí na sua cidade, ter um reconhecimento profissional por uma especialidade que com certeza vai ajudar muitos e muitos pacientes, essa eu posso dizer que é uma oportunidade para você trabalhar na prótese sobre implante, porque tem muitos pacientes que realmente necessitam desse tipo de trabalho. Então essa pesquisa mostra isso, a procura. Não apenas essa pesquisa, mas veja bem aqui, ó, tem uma outra pesquisa mostrando que, olha, o Conselho Federal de Odontologia divulgou um dado preocupante, que o país é o que tem a maior quantidade de pessoas desdentadas do mundo. Então é uma tendência essas pessoas acabar procurando você aí, dentista, para resolver esse tipo de problema. Ou seja, o paciente está sem dente, ele precisa de colocar o dente. Uma das opções de tratamento que você deve oferecer não é a primeira opção de tratamento, é a primeira opção de tratamento, né? Não é uma das opções, é a primeira opção de tratamento, obviamente, é o implante dentário. Porque, via de regra, a maioria das pessoas tem ali a indicação de você estar fazendo esse tipo de tratamento, e por que não fazer? Então, é uma oportunidade realmente para você oferecer. Mas a gente tem o hábito de oferecer aquilo que a gente faz. Se você não faz um implante, você vai oferecer uma prótese total. Só que, será que uma prótese total é o melhor para esse paciente? Será que o melhor para esse paciente não seria uma prótese fixa? Então, a gente deve verificar possibilidades ali para esse paciente. Só que se eu não executo aquele tipo de procedimento, muitas das vezes eu não indico. Então eu preciso de executar muitas vezes para eu indicar, porque a gente fica inseguro de indicar ali um implante. Imagina bem você chegar para o paciente, você poderia colocar implante, mas como que é isso, doutor? Aí você fala assim, talvez seja assim, mas aí é bom você consultar um especialista. Aí você vai falar assim, poxa, você acaba perdendo a credibilidade ali daquele paciente. Lógico que tem muitos pacientes que já têm um nível de consciência bem bacana em relação a essa questão das interdisciplinaridades, né? Hoje a gente tem que ter aí várias especialidades, assim como a medicina também está acontecendo com a odontologia, mas você deve entender ali do processo de planejamento para esse paciente, você deve conseguir tirar ali as dúvidas desse paciente. Então, aqui é mais esse artigo para mostrar, assim como o artigo anterior, o artigo aqui, um dado do IBGE que mostra que no Brasil tem 39 milhões aqui de pessoas que usam próteses dentárias, e a tendência é que esse público tem a substituição da prótese dentária, né, ou grande parte desse público tem uma substituição da prótese dentária por meio dos implantes dentários, e a gente ainda não tem demanda ali de profissionais habilitados para tratar esse paciente. E aí a oportunidade para você tratar esses pacientes é agora. A oportunidade é agora, não deixa para depois não. Então aproveita aqui esse conteúdo. Mas, professor, como que eu vou entender de prótese sobre implante? Então a primeira coisa que eu falei é para você nos seguir. E aí eu quero mostrar aqui, mas, professor, até eu que
faço o clínico, é para você mesmo, que eu quero colocar aqui que todo clínico ele pode trabalhar de forma segura e previsível com prótese sobre implante. Você que é clínico, você que é especialista de outra área, eu tenho vários alunos ortodontistas, aluno bucomaxilo, aluno endodontista, aluno de outras especialidades que implementam a prática da prótese sobre implante no consultório. E por que não você vai implementar? O que você está esperando? Então, quero mostrar para você que é uma grande oportunidade para você implementar a prática da prótese sobre implante, independente da sua especialidade. Até mesmo você que é especialista e tem muita ainda insegurança na execução da prótese. E aí é para você também esse conteúdo. Então, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo é você entender do planejamento. Mas como que eu entendo do planejamento? Como eu posso planejar com sucesso aqui os meus casos de prótese sobre implante? Como que eu posso fazer para planejar? Muito simples. A primeira coisa, você deve conhecer os principais tipos de conexões de implante. Então, hoje no mercado nós temos 3 tipos de conexões. Implante do tipo hexágono interno, hexágono externo e um implante do tipo cone Morse. E aí, o implante do tipo cone Morse, hexágono interno e externo, tem as suas indicações. Então, a primeira coisa que você deve saber é conhecer esses 3 tipos de implante aqui. Os 3 tipos de implante. Eu sabendo como que funciona aqui esses implantes, e aí eu sei que existe. Então, professor, eu entendo que existem 3 tipos de implantes. Hexágono interno, hexágono externo, e um implante do tipo cone Morse. Ah, tá bom, entendi. E aí depois você deve entender quais são as principais indicações desses implantes. Então pega já com a sua caneta e anota aí quais são as indicações. As principais, eu vou fazer aqui uma receita de bolo para você. A indicação do implante cone Morse, via de regra, é mais bem indicado para prótese anterior. Pode ser tanto unitária e prótese múltipla. Então, cone Morse, próteses anteriores, pode ser prótese unitária ou prótese múltipla. O implante do tipo hexágono externo, ele é muito bem indicado para prótese múltipla posterior. Anota isso daí, hexágono externo, prótese múltipla posterior. Veja bem aqui, ó, o hexágono externo é esse implante aqui do centro, onde tem o hexágono localizado externamente à cabeça do implante. O hexágono interno é um hexágono localizado na parte interna do implante. Você pode ver aqui na imagem, nós temos um hexágono localizado internamente ao implante. E nós temos um implante cone Morse, que você pode ver que ele não tem hexágono aqui na plataforma, e aí ele é um implante característico ali, normalmente dentro desse implante tem um hexágono lá para travar um componente protético, mas ele tem um encaixe tipo Morse, né? É um cone que vai encaixar dentro desse implante um componente protético. Então, nós temos esses 3 tipos de conexões. E aí, eu sabendo que existem esses 3 tipos de conexões, eu quero entender quais são as indicações. O cone Morse é mais bem indicado para a prótese anterior, região estética, tanto unitária quanto múltipla. O implante do tipo hexágono interno, ele é melhor indicado para unitária posterior. O hexágono externo, prótese múltipla posterior. Esse é uma receita de bolo ali para você entender a principal indicação desses implantes. Então, professor, agora eu entendi. Você disse que hexágono interno, unitária posterior, externo múltipla posterior, e o cone Morse é um implante anterior, tanto unitária quanto múltipla. Perfeito. Mas existem regras e até exceções aí para essas regras. Mas, professor, você está falando via de regra, mas já aconteceu casos que eu tinha cone Morse na região posterior. Já aconteceu casos que eu vi um hexágono externo anterior e um hexágono interno anterior. Já aconteceu casos que o hexágono externo é para vir em prótese unitária. Pode acontecer todas essas possibilidades, mas eu estou colocando aqui uma regra, mas pode ter todas as possibilidades. Mas um outro passo para você entender e até mesmo reabilitar essas possibilidades é você entender de componentes protéticos. É isso daí que a gente vai falar. Quais são os componentes protéticos que a gente deve utilizar em cone Morse, em hexágono externo
em hexágono interno. Por isso que você deve acompanhar aqui o nosso conteúdo, porque eu vou falar para você de forma detalhada. Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, no nosso perfil do Instagram, você deve seguir, porque a gente vai detalhar o uso desses componentes para você ter clareza no momento que você deve utilizar cada componente desse. Tudo bem? Então, um outro fator que você deve levar em consideração é a posição de cada conexão. Qual é a melhor posição desses implantes? Qual é a melhor posição? Então, independente do trabalho que eu vou estar utilizando ali, independente da conexão, normalmente um implante Cone-Morse, imagina bem se eu tiver um hexágono externo, um hexágono interno, ou um implante Cone-Morse na região posterior, qual que seria a melhor posição desses implantes? A melhor posição do implante é ele saindo no sulco central aqui desse dente. E quando eu tenho um espaço protético mesiodistal, esse implante deve sair aqui no meio desse espaço protético mesiodistal. E olhando por oclusal aqui, ele deve sair no meio aqui do meu rebordo, seguindo o sulco principal do meu elemento dentário. Então é isso que eu devo entender. Isso daí quando a gente trabalhar na região posterior. Se eu trabalho na região anterior, qual que seria a melhor posição do meu implante? Para eu fazer aí, a gente tem que entender qual é o tipo de fixação protética que eu vou trabalhar. Vai ser uma prótese cimentada ou uma prótese parafusada? Se for uma prótese cimentada, se for uma prótese, parafusada, que é o exemplo aqui do meu elemento 22, no meu elemento 22, você deve fazer com que esse implante saia na região de cíngulo. Então, parafusamento vai sair na região de cíngulo. Então, a prótese anterior, a gente deve verificar se a prótese vai ser parafusada ou cimentada. Para ser a prótese parafusada, ela deve sair na região de cíngulo, como a imagem está mostrando aqui. Se for uma prótese cimentada, ela deve sair muito próximo da incisal do dente. A fixação protética deve sair na incisal do dente ali. E normalmente, para trabalhar com uma prótese cimentada, você vai ver aqui, eu vou te mostrar, que a gente trabalha com um componente protético munhão. Então, quando você for fazer uma avaliação na prótese sobre implante, e aí você vai falar assim, meu Deus, será que dá para eu fazer aqui qual o tipo de implante que eu vou fazer nesse caso anterior? Vai ser um hexágono interno, externo, Cone-Morse. Região anterior, Cone-Morse. Na região posterior, unitária, hexágono interno. E na prótese múltipla posterior, hexágono externo. Essa é uma possibilidade. Mas, professor, dá para fazer... Só que quando você trabalha com Cone-Morse, que é uma boa conexão, você também pode fazer ali a prótese unitária posterior e múltipla posterior também. Ah, então, professor, eu só vou trabalhar com implante Cone-Morse para todos os casos. É muito mais fácil, né? Mas não necessariamente você consegue realizar ou resolver todos os seus problemas com um implante do tipo Cone-Morse. Então, por isso que você deve entender todos os tipos de conexões. Então, vamos fazer aqui um planejamento agora. Como que eu faço esse planejamento? Então, imagina bem, chegou um paciente hoje lá no seu consultório, e aí eu vou fazer uma avaliação desse paciente. E aí você vai falar assim, ô, seu João, olha bem aqui o seu caso. O seu caso está faltando esses dentinhos aqui da parte da frente. E aí agora eu vou avaliar aqui, ó. Aqui, pelo que eu estou vendo, tem uma quantidade interessante de osso. Mas para eu ter certeza ali, a quantidade óssea certinha que o senhor tem, vou precisar de uma tomografia. Mas por meio dessa radiografia panorâmica, eu já consigo avaliar. E aí, o que eu posso estar fazendo aqui no senhor? Existe uma possibilidade, até mesmo para diminuir o custo do senhor. Olha só, estou fazendo planejamento ali com o meu paciente. E aí, eu estou fazendo o planejamento agora. E aí, como que a gente faz aqui o nosso planejamento com o paciente? Nesse caso aqui, eu posso colocar, nessa região anterior, 2 implantes aqui, 2 implantes. Como eu falei, professor, na região anterior, 2 implantes Cone-Morse. E aí, na região posterior, como é unitário, eu posso trabalhar, olha só, com hexágono interno e com implante Cone-Morse. Eu posso trabalhar com implante Cone-Morse unitário, posterior, mas também a gente trabalha bastante com hexágono interno para unitário posterior. Ah, mas professor, e se for aqui um hexágono externo unitário posterior? Não é bem interessante a gente trabalhar com esse tipo de conexão,
porque muitas das vezes não é que esteja errado, mas é um risco que você corre porque a fixação desse componente ele se dá apenas no hexágono. Esse hexágono tem uma altura muito pouca, via de regra. Muitas empresas trazem esse hexágono com altura de 0,7 milímetros e a prótese ela é adaptada ali. E aí com a mastigação, a força oclusal muito grande ali nessa região posterior acaba afrouxando a minha prótese. Então, você tem que tomar cuidado ali de colocar esse tipo de implante nessa região. Então, é uma forma de você planejar o seu caso aqui. Ah, não, mas professor, e se eu quiser colocar 4 implantes aqui na região anterior? Você pode. Você pode colocar esses 4 implantes também na região anterior. Então, ou seja, você faz uma ponte fixa nessa região anterior, ou você pode fazer uma prótese unitária. Ou seja, o paciente está com ausência de 4 elementos, você pode fazer ali 4 implantes conimorse. Mais bacana que o conimorse você pode utilizar para prótese unitária e prótese múltipla, e aí só vai mudar o componente protético que você vai realizar esse tipo de tratamento, ou seja, prótese múltipla vai ter um componente protético e prótese unitária um outro tipo de componente protético, mas o implante que você vai utilizar é o implante do tipo conimorse. Veja bem esse caso aqui, onde foram colocados 2 implantes. Nessa região é mais interessante você colocar aqui os implantes conimorse, e aí quando a prótese é múltipla, esse é o componente que a gente trabalha, esse componente é conhecido como mini pilar, e aí sim eu consigo trabalhar com a prótese múltipla. Ah, mas professor, você acabou de falar que daria para fazer a prótese unitária. Aí, prótese unitária a gente colocaria 4 implantes, e aí por sobre esses implantes a gente trocaria esse componente protético, que é o munhão. Então nós temos aqui o munhão, olha, exemplificado aqui nesse esquema, o munhão dá para a prótese unitária, ou seja, prótese múltipla, a gente trabalha com o mini pilar, e a prótese unitária eu posso estar trabalhando com esse componente intermediário, que é o munhão. Olha só como é simples você trabalhar com prótese sobre implante. Tem um caso aqui, olha só que bacana, na hora da gente planejar, chega um paciente aqui com essa estrutura aqui, e aí veja, na região pós-forame tem muita pouca altura óssea, e eu vou te mostrar que uma particularidade do implante conimorse, o implante conimorse, a maioria das empresas trazem esse implante de comprimento 7 milímetros, tem diâmetro de 3,5, 4, 5 milímetros, ou seja, diâmetros variados. Nós temos medidas também variadas de comprimento de 7, 9, 13, 11, 15 milímetros. Só que se eu tenho 7 milímetros, o implante conimorse, só para você entender, ele deve ficar infraósseo. 2 milímetros infraósseo é o ideal. Só que se eu tenho pouca altura óssea pós-forame, como que eu vou pegar um implante? Imagina bem, se eu tenho 6 milímetros de altura da minha crista óssea marginal até o meu canal mandibular, tenho 6 milímetros, como que eu vou colocar um implante conimorse ali de 7? Se eu tenho 7, como que eu vou colocar um implante conimorse de 7? Não tem como. Então eu acabo optando por um implante do tipo hexágono externo para fazer uma prótese múltipla. E nesse caso aqui é bem bacana que no implante anterior a gente usou o implante conimorse, porque eu tinha osso, ou seja, pré-forame eu tinha osso. Então olha bem a característica do implante aqui anterior. Esse implante aqui anterior, ele está infraósseo, mas os implantes posteriores, eles estão nível ósseo. Eles estão nível ósseo. Então, essa é a característica, quando comparado à posição cérvico-apical dos implantes, o conimorse a gente deve instalar na parte, o conimorse eu devo colocar esse implante infraósseo e o hexágono interno e externo, nível ósseo. Isso daí influencia diretamente no nosso planejamento em virtude do remanescente ósseo do meu paciente. Olha só, como você vai planejar o seu caso aí? E veja bem, porque foi feita uma ponte fixa ali. Porque o meu paciente naquela região é onde está ali o meu, nessa região aqui, ó, é onde está o meu forame. E aí eu tenho o meu forame mentoniano, e aí como que eu vou colocar um implante nessa região se eu não tenho espessura óssea? E aí eu não tenho nem altura ali direito para colocar um implante. Então eu pulei essa região, e aí eu coloquei um implante mais anterior e implantes mais posteriores para eu realizar a ponte fixa. Então veja bem aqui como é importante a gente entender de planejamento. Porque às vezes você vai lá e fala assim, ah, eu vou colocar os implantes ali, ó, vou colocar 4 implantes, mas não dá. Você teria que colocar 3 implantes. Mas como que eu sei disso, professor? Por conta da tomografia também. E aí, o ideal é você ter a tomografia em mãos,
Porque você vai entender ali que não tem nem altura e não tem nem espessura. Porque se eu tenho espessura ali de 3, se eu tenho espessura de 2,5, como que eu vou colocar implante ali que eu acabei de falar para você que o diâmetro dos implantes que a gente acaba utilizando são de 3,5, 4, 5. Não tem como. Eu vou ter que fazer um enxerto ali. Mas será que vale a pena fazer enxerto? Regeneração, principalmente naquela área ali de mentoniano, onde eu não tenho nem como ali, muito difícil, até mesmo instalar um bloco ósseo. E aí não é melhor fazer uma ponte fixa para o paciente? Ou seja, você vai submeter o paciente a algumas cirurgias, sendo que você resolve o caso dessa forma. Então, aqui é para você entender uma das formas de planejamento. Acabei de mostrar um caso anterior, onde a gente fez aqui, pode fazer uma ponte fixa ou pode fazer unitário. E aí eu estou mostrando aqui agora um caso diferente, onde eu tive que fazer uma ponte fixa, porque eu não tinha disponibilidade óssea ali para estar colocando os implantes no nosso paciente. Então, nesse caso, como é uma prótese múltipla, qual é o intermediário que a gente acabou utilizando nesse caso aqui? A gente usa um intermediário mini pilar, que ele é bem indicado para prótese múltipla, independente do tipo de conexão de implante que a gente está trabalhando. Então, é dessa forma que a gente faz aqui o nosso planejamento aqui da prótese sobre implante. Então, ou seja, você deve entender, acabei de falar que você deve entender, olha só, como que eu faço o meu planejamento? De novo, é o tema da nossa aula, como eu faço o meu planejamento, como planejar os meus casos de prótese sobre implante. Número 1, eu preciso de entender quais são os implantes disponíveis no mercado. Eu acabei de falar com vocês que eu tenho aqui um implante do tipo hexágono externo, hexágono interno e um implante do tipo cone Morse. Número 2, qual é a melhor posição dos implantes? Coloquei aqui na região posterior, no meio do espaço protético, mesiodistal, e na região do sulco principal, na região posterior do sulco principal, sentido vestíbulo palatino. Uma outra questão também, ou seja, eu tenho que saber quais são os implantes disponíveis no mercado, eu devo entender aí qual é a melhor posição desses implantes, mostrei alguns casos aqui para você, e eu devo entender também de melhor indicação desses implantes. Onde que eu vou colocar esses implantes? Será que eu vou colocar... Qual implante eu coloco na região anterior? Qual implante eu coloco na região posterior? Qual é o implante melhor indicado para esse caso? Eu devo entender qual é a melhor indicação desses implantes. E 4, eu devo conhecer os tipos de componentes protéticos e suas indicações. Olha só, isso daqui tem uma gama de componentes protéticos. E como que, professor, pelo amor de Deus, né? Como que eu vou saber desse negócio tudo? Só Jesus, é muita coisa aqui. Ah, fácil. Você deve se inscrever lá no nosso canal, siga o nosso perfil no Instagram, acompanhe essas aulas aqui, que é uma aula de aquecimento que vai ser bem bacana para a nossa imersão de dominar ali a prótese sobre implante, imersão que está relacionada ao domínio da prótese sobre implante. Acompanhe esses conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar a implementar de forma acelerada a prática da prótese sobre implante no consultório. Só que eu devo entender desses componentes protéticos e eu vou mostrar de forma bem discriminada, sabe? De uma forma bem clara para você entender os processos de cada um desses componentes. Então, eu vou mostrar para você de como ter clareza e segurança para fazer a escolha certa de cada componente protético aqui, de cada componente protético da prótese sobre implantes. É isso que é o meu objetivo aqui, mostrar para você. Eu estou mostrando uma grande oportunidade que está no mercado. Eu estou mostrando para você agora como você pode trabalhar ali. Anota tudo isso que eu coloquei hoje, que é muito importante para você ter clareza para trabalhar de forma segura com prótese sobre implante. E mais uma vez aqui, olha, entenda desses 3 tipos de conexões de implante, entenda dos vários tipos de componentes protéticos. A gente vai falar de forma bem discriminada, olha só, existem vários componentes protéticos aqui, ó, vários componentes protéticos disponíveis no mercado, e eu vou falar de cada um desses componentes. Eu acabei de falar hoje de munhão, que é utilizado para prótese unitária, acabei de falar sobre mini pilar, que é utilizado para prótese múltipla, mas existem vários e vários componentes protéticos. Se eu for falar aqui hoje, né, a gente não termina hoje, vamos falar aqui uns 5 dias aqui de componentes protéticos, por isso que eu estou te convidando para nos acompanhar no nosso canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram e compartilhar
esse conteúdo para um número maior de dentistas que desejam realmente ter uma ascensão ali na carreira, e essa ascensão está muito relacionada ao domínio da prática da prótese sobre implante. Então, para mim é um prazer tê-los aqui, e aí eu, espero você que está nos acompanhando na próxima live. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. No nosso perfil do Instagram já tem todo o nosso conteúdo bem discriminado para você nos seguir, né? Então segue lá, porque no perfil já tem mostrando vai ter todas as aulas até o dia da imersão, onde a gente vai mostrar de uma forma bem mais profunda, né? Porque são aulas mais profundas, onde eu vou trabalhar com você aí de prótese sobre implante. Não que essas aulas não sejam profundas, né? Não que essas aulas não sejam importantes. É muito importante você acompanhar essas aulas, porque isso daí vai te dar muita clareza quando você já implementar, ou você mesmo que está implementando a prática da prótese sobre implante no consultório. Então, eu te aguardo na próxima aula. É um prazer tê-lo aqui comigo. Então, a gente se vê logo em breve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!